Kizui. Oi pessoal, aqui esse é o nosso curso de japonês básico. Nós vamos começar essa aula aqui com a música Junigatsu no Ame da Yumi Arai, ou Yumi Matsutoya também chamada, depois que casou, né? Ela foi considerada a rainha do pop alguns anos atrás, né? De algum tempo atrás, acredito. Bom, essa música aqui eu escolhi porque ela tem uma certa dificuldade de você entender o que está sendo falado, quem escuta a primeira vez, né? E o que é natural, as pessoas que estão aprendendo algum idioma têm dificuldade de entender o que está sendo falado, a princípio de discernir, né? Entender nesse sentido, né? Não consegue discernir as palavras. É bom como exercício. Tá certo? Vai ter esse curso, nós vamos mostrar nessa aula aqui, né, algumas frases da música, tá certo? A parte inicial. Antes, né, nós vamos colocar algumas imagens mostrando o significado, né, umas imagens que dão um significado mais ou menos do que está sendo falado, tá certo? Para que você possa, né, usar isso aí como uma maneira de entender o significado, né? Para tentar gravar mais facilmente as palavras, né? Você criar vocabulário através disso. Então esse é o ponto principal aqui do nosso curso, né? E gramática também é importante, mas inicialmente nós não vamos tratar disso. Talvez inserido, né, de forma assim, para que eu possa entender alguma coisa, pode ser tocado no assunto, mas não vai ser o ponto principal. O importante é que você aprender. Lembre-se, né, quando você aprendeu português, quando você era criança, você não aprendeu gramática. Primeiro você aprendeu a falar, depois, quando você entrou na escola, aos poucos, né, você foi aprendendo gramática. Mesmo assim, a maioria das pessoas, gramática não é o forte. Se você falar alguma parte gramatical, geralmente muitas pessoas não vão entender, apesar de falar perfeitamente o português. Esse é o princípio daqui do que nós pretendemos fazer com esse curso. Primeiro você aprender a falar, né, aos poucos, tá certo? Você aprender a falar, criar um vocabulário, e depois, se você quiser alçar voos mais altos, né, se aprofundar, você aprende gramática, né, faz isso uma parte mais avançada. Mas a princípio, aprender a falar, esse aqui é o intuito do nosso curso. Então, nessa aula aqui, nós vamos aprender com o Junigatsu no Ame, as frases iniciais da música, certo? E primeiro vai ser falado, depois mostrado o que significa, depois legendas e por fim a gente vai explicar o significado. E assim pretendemos fazer com outras aulas. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Ama oto ni kizuite Osoku o kedasa wa Madabedo no naka de Hanbon nemuritai Tsutobu o tsuketara Tomota garasu mado Te no hira de kosuru to Yari fuyu geshiki. Agora vamos escutar sem o fundo musical. Ama oto ni kizuite Osoku o kita asa wa Madabedo no daka de Hanbun nemuritai Tsutobu o tsuketara Kumota garasu mado Te no hira de kosuru to Bonyari fuyu geshiki. E agora, vamos escutar com legendas. Ama oto ni kizuite Osoku o kedasa wa Madabedo no naka de Hanbon nemuritai Tsutobu o tsuketara Tomota garasu mado Te no hira de kosuru to Yari fuyu geshiki. Olá pessoal, antes de entrarmos diretamente na nossa aula, é preciso fazer algumas considerações. Note
que a transcrição da língua japonesa utilizado aqui, que nós estamos utilizando, não é português, tá certo? É uma transcrição universal, que é mundialmente usada para quem estuda japonês ou utiliza a língua japonesa. A transcrição, tá, da língua japonesa para o alfabeto romano, tá certo? Então, note, tá? Como na frase asa, né, que tem ASA, nós não vamos ler asa, tá certo? Assim como na outra frase, né, na outra palavra, geshiki, não é geshiki, que tem um G na frente, tá? Então é lido geshiki. Então tente acostumar com isso, tá? E com o passar do tempo também, essa transcrição ela vai ser feita à medida, né, que você for aprendendo hiragana e katakana, que faz parte aqui do programa, que você aprenda hiragana e katakana. É fácil de aprender, basta a pessoa se dedicar, que você aprende rapidamente. Então, isso vai ser feito com o passar das aulas em hiragana e katakana. Tudo bem? Então, tá, vamos lá. Bom, então dando continuação aqui à nossa aula, vamos analisar a primeira frase do texto. Nós temos aqui Amaoto ni kizuite, certo? Amaoto ni kizuite. Amaoto é o som da chuva. Aí você pode falar assim, puxa, peraí, mas chuva não é ame? Sim, chuva é ame. Agora, veja bem, o ideograma que representa a chuva, que é esse que está escrito aqui o primeiro, tá certo? Que também, outra leitura dele é ama, tá certo? E por definição, por alguma definição, certo? Com o passar do tempo, juntando o som de esse caractere, né, esse ideograma de chuva com outro, como o de otô, ele interferiu no som da palavra. Então, isso acontece também em português. Veja bem, em português nós temos, né, se você falar em 100 unidades, né, que é um cento, tá? Quando são 200 unidades, são 200, certo? Teve essa modificação de centos para zentos, não é? 300, etc, né? É mais ou menos isso aí. Não vamos entrar em detalhe nessa parte, mas só para ficar assim bem claro, né, que existe, né, que às vezes as palavras elas sofrem, né, modificação de acordo com o uso, tá? Com o passar do tempo e acaba sendo especificado dessa forma. Então, no caso, né, fica bem claro, é uma palavra, tá certo? Um substantivo. Então, ama outro que é o som da chuva. Significa o som da chuva, tá certo? Então, ama outro ni kizuite, o som da chuva. Kizuite, veja que a primeira parte dessa palavra aqui é o ki. Essa aqui é uma coisa que significa, é uma palavra muito usada em coisas que vão ao sentimento humano. Esse ki, né? Então, por exemplo, kizuite é perceber. Mas outra palavra que usa aqui, por exemplo, né? Kyotsukete, kyotsukete, tá certo? Que são a junção de duas palavras que tem um o no meio com o objeto direto, né? Não vamos aqui falar em, como eu falo, em gramática, mas só para exemplificar exatamente o que significa a coisa. Então, são a junção de duas coisas que nós entendemos como uma palavra só, que é kyotsukete, né? Kyotsukete, coloque a atenção, certo? Então, isso é traduzido em português como tome cuidado, que está certo, né? Quando você traduz de uma língua para outra, você precisa fazer uma interpretação da palavra que ficaria melhor, né? Para traduzir. Então, no caso aqui, kyotsukete, né, nós traduzimos como tome cuidado, mas na verdade coloque a atenção, fique atento, seria a tradução mais correta, né? Kyotsukete, coloque, né, a atenção nisso daí, né? Coloque, fique atento, tá certo? E nesse caso aqui, nós temos kizuite, ou seja, né, percebi, eu percebi. Então percebi o barulho da chuva. Aqui no meio, né, separa da frase tem o ni, que é amaoto ni kizuite. Essa partícula ni, em japonês existem várias partículas que as pessoas que estão começando a estudar a língua têm muita dificuldade a princípio de entender, mas com o tempo você vai aprendendo a usá-las, né? Então, né, nessa frase aqui, esse ni, tá, é uma partícula que ela pode ser usada de várias formas, tem vários significados. Então, por exemplo, ela pode significar, como no caso aqui, né, por exemplo, uma ação, né? Uma ação. Aqui é a ação, que é a ação de perceber, né? Pode ser usada como localização, né? Destino, direção, tá certo? Tem vários outros sentidos. No caso aqui, tá certo? Ele está sendo usado como uma ação, né? Você percebeu, tá certo? Então, lógico, inicialmente você vai ter bastante dúvida, mas não se preocupe, com o tempo você vai começar a perceber
qual a partícula certa a usar. Então, tem várias partículas, tem ga, wa, de, o, né? Nesse caso aqui, ni. Esse ni também, como na questão de direção, né, localização, por exemplo, quando eu falo assim, ie ni ikimasu, né? Ele pode ser usado também como outra partícula, né, que pode ser, nesse caso, quando você vai para algum lugar, né, vai para algum local, né? Ele pode ser usado como e também, né? E tem algumas regras para isso aí, mas pode ser um ou outro, né? Mas nesse caso aqui específico, ele não está significando direção, está significando uma ação. Então, amaoto nikizuite, a ação é de perceber. Eu percebi, né, o som da chuva, tá certo? Então, amaoto nikizuite, eu percebi o som da chuva. Então, lembrando mais uma vez que o nosso objetivo aqui é que você aprenda bastante palavras, certo? Você cria um vocabulário bem grande e com isso você vai começar a entender e você vai começar, né, a usar. Primeiro você escuta como uma pessoa fala, uma pessoa que já fala japonês, um japonês nativo, né? E você vai saber a maneira correta de como essa palavra é usada. E depois você, como ainda está aprendendo, você vai talvez na hora que você fale você tenha dificuldades, mas com o passar do tempo, com o uso, né, igual uma criança, que quando começa a aprender a própria língua, né, que com o tempo você vai escutando e aprendendo. Esse é o objetivo, né? Então, o ponto principal, o primeiro ponto, é aprender muitas palavras, né? Fazer um vocabulário, ter um vocabulário bem grande, tá certo? Então, primeira parte do texto, amaoto nikizuite, percebi o som da chuva. Vamos para a segunda parte. Osoku okita asa wa. Osoku okita asa wa. Osoku é de osoi, que é tarde, né? Ou então lento, pode ser lento, né? Mas no caso aqui, tarde, tá certo? Osoku, ele tá conjugado, tá certo? Osoku okita asa wa. Então, osoku, né? Eu acordei, é tarde, né? No caso da tradução da palavra, né? Osoku okita asa wa. Então, okita é o passado, né? Tá certo? Nós temos que falar passado, presente, futuro. No caso é o passado de okiru. Okiru é acordar, né? Então o okiru no passado ele vira okita. Okita. Então osoku okita asa wa. Certo? Então não precisa se preocupar também com essas conjugações como osoi, que virou osoku, né? Ou como falar aqui como Okiro, né? Que virou Okita. Com o tempo você vai aprendendo isso aí. Nesse momento aprenda a frase, né? Então, Osoku Okita asa wa. Esse wa, né, é a partícula wa, que indica o sujeito da frase. Nesse caso, o sujeito da frase é amanhã que você acordou tarde. Então, é uma frase bem grande, né? Anamaoto nikizuite osoku okita asa wa. Na verdade, não precisava nem ter a primeira parte, mas fazendo junção de um contexto bem grande, né? Então, esse aí, no caso, esse wa está indicando que amanhã podia ser, a frase podia ser invertida e outra coisa ser o sujeito. O sujeito é o assunto principal da frase, né? Então, ele quis dizer que foi um amanhã. Amanhã é a parte principal dessa frase aqui, né? Que ele acordou tarde, né? Então, por isso que tem o wa. Esse wa está escrito como o som é de wa, mas na verdade na hora isso mais uma parte para que também não precisa gravar agora, mas só para você já ficar sabendo, né? Se o som é wa, mas você escreve ra, ou hiragana ra, certo? E é lido como wa, tá certo? Existem algumas igual algumas exceções no som, né? Mas são poucas, né? Então dá para gravar. Uma é desse aqui, né? O outro é e. Dokoe ikimasu, vou a tal onde que eu vou. Esse aqui substituir o ni. Ele também você falar e, mas você escreve re. Não precisa escrever nem anotar nada agora. É apenas uma curiosidade, tá certo? Então, o a, nesse caso aqui, está indicando que amanhã é o sujeito da frase. O que é o sujeito da frase? É a parte principal, o que você quis tomar como o principal da frase. Então, o principal dessa frase aqui também não é uma coisa muito importante. Você podia modificar, podia ser qualquer coisa. O sujeito da frase, ou seja, a parte principal da frase. Mas nesse caso aqui vai ser amanhã. Você quis dizer que numa manhã que você acordou tarde, né? Então, Osoku okita asa wa. Então, só tocando levemente na questão da conjugação, osoi, tá certo? Ele tem um i no final, nesse osoi, né? Então, sempre que ele não é um verbo, tá certo? Osoi, certo? Osoi, né?
Então, o soy está quase como um adjetivo, tá certo? É um adjetivo substantivado, né? Que ele vira o soy, né? Então, veja bem, é uma coisa lenta, uma coisa lerda, uma coisa atrasada. É lerdo, isso é lerdo. Então, um adjetivo significa uma coisa lerda. E ele geralmente ele tem esse i no final. Muitas coisas, muitas palavras têm esse i no final, né? Que é o soy, que seria o adjetivo, né? Por exemplo, outro adjetivo, né? É carui, que é leve, né? Carui, carui. Então, quando o adjetivo, né? Ele pode ser conjugado em japonês. Então, esse i você substitui pelo ku. Não precisa pela letra, pelo caractere ku, né? Pela hiragana, katakana, seja ela for a forma que você estiver escrevendo. Então, não precisa se preocupar em anotar nada disso aqui agora, automaticamente você vai aprender. Apenas lembrando, né? Que nesse caso, para conjugar a palavra, né? Ele sofre essa alteração. Então, fica o soy ele está no infinitivo, pode ser. O infinitivo é quando a palavra está na sua forma natural. Mas você precisa, isso em qualquer língua, quando você precisa conjugar para determinar o sentido da frase. Então, no caso aqui, né, o soy, né, o soco. Então, eu acordei tarde, certo? No caso, o soco o que tá. Então, o soy, o soco, né, que foi tarde, né? Certo? Tarde. E o Kiro, né, é o verbo no infinitivo acordar. Então, o infinitivo, como falei, no caso daqui é verbo mesmo. O verbo é uma coisa que significa uma ação. Uma ação. O verbo em si é uma ação. Você precisa do verbo para mostrar uma ação. Então, qual é a ação? No caso aqui, a ação de acordar. Por exemplo, se você for comer, a ação de comer, a ação de andar é uma ação. Então, o verbo indica uma ação, tudo verbo, né? Então, no caso, o kiro, né? O verbo na sua forma natural, né? Sem ser conjugado, é o kiro, né? E você, para conjugar no passado, certo? Na forma normal, sem ser a forma polida, né? Que também não vamos entrar em detalhe nisso aí agora, você vai aprender com o tempo isso aí, né? Então não precisa se preocupar com isso agora, nós estamos falando na maneira mais natural que as pessoas falam no dia a dia, né? Quando essa questão da fase polida, né? Você geralmente aprende nas escolas no Brasil, porque tá levando em consideração que você não é do Japão, você vai visitar o Japão, então você é uma pessoa que não conhece ninguém, então você tem que falar de forma polida, tá certo? Mas só que essa forma polida de você falar fica muito estranho você falar no dia a dia, né? Então essa é a forma natural sem ser polida que você fala com as pessoas que você conhece, né? Então o verbo no passado, o kiro no passado, ele vai virar tá. Ele okiro, okita, certo? Okiro, okita. Então, o soco, okita, asa wa. Então, asa é manhã, tá certo? Amanhã. Que está sendo o sujeito da frase, dessa frase aqui. Então, asa, asa não, ama oto ni kizuite, escutei o barulho da chuva, o soku okita asa wa, numa manhã em que acordei tarde. Ok? Agora vamos passar para a frase seguinte. Mada bedo no naka de hambun nemuritai. Então, mada significa ainda. Não vá confundir com mata, que é novamente. Às vezes até eu, da forma errada, natural. Pode ser substituir facilmente de mada para mata, né? Mas, então, veja, mata significa novamente. E aqui no caso, mada significa ainda. Mata bedo no nakade. Bedo é cama, tá? E no nakade. Então veja bem, em português no Brasil, né, nós usamos em cima da cama para referir que você está dentro na cama ainda, né? Então em cima da cama, porque a cama é elevada, então você está em cima da cama. Em japonês não fala assim, ele usa no naka, bedo no naka, você ainda estava na cama, ou estava na cama, certo? Então, bedo no nakade. Esse D é mais uma partícula, né? D, bedo no nakade. Nesse caso aqui, essa partícula D, ela indica onde a ação está sendo feita. Então, onde é que você estava? Estava em cima da cama, estava na cama, em português no caso em cima, aqui estava na cama, né? Então, bedo no nakade, eu estava na cama. Então, esse D é uma partícula que indica onde a ação foi feita, né? Então, a ação, onde é que você estava? Eu estava em cima da cama. Então, por isso que tem esse D, né? Mas não precisa se preocupar ainda com isso. Apenas escute e tente gravar. Então, Mada bedo no nakade hambun nemuritai. Hambun significa metade, tá certo?
E nemuritai é o verbo nemuro, que é dormir, certo? Ele está conjugado numa forma que indica que você gostaria de fazer. Então, qualquer verbo, quando você coloca, né, transforma ele, coloca essa finalização, né, tai, significa que você quer fazer essa coisa do verbo, então a ação do verbo. Então, por exemplo, tabetai é tabeiro, né? Eu quero comer. Então, tabetai, certo? Hashiritai, hashiro é correr. Então, hashiritai, lembre que, note que ele é transformado o verbo hashiro, dependendo do caso do verbo. Por exemplo, como esse verbo ele termina em ru, né? Hashiro, então você troca, né, o i, né, pelo u, né? Então, hashiro, hashiritai, e coloca o tai, certo? Aqui no caso, né, nemuro, nemuritai, madabedo no nakade, hambun nemuritai. Então, nemuritai, eu gostaria de continuar dormindo. Então, madabedo no nakade, hambun nemuritai. Então, ainda na cama, né, ainda em cima da cama, ainda na cama, metade de mim queria continuar dormindo. Essa é a tradução correta, né? Então, hambun nemuritai. Então, metade de mim gostaria de continuar dormindo. Então, madabedo no nakade, então, de, né, na cama, hambun nemuritai. Metade, né, de mim, metade, gostaria de continuar dormindo, queria ficar dormindo, ok? Dando prosseguimento aqui, vamos para terceira parte do texto aqui, né? Então, estobo o tsuketará, kumota garasumado. Então, veja bem, estobo o tsuketará. Estobo, né, é o aquecedor a querosene, certo? O aquecedor elétrico, né, esse aqui pode ser elétrico também, que tenha, por exemplo, mesmo esse a querosene, ele tem, você coloca umas pilhas, mesmo que ele não seja ligado na tomada, né, que quando você aperta o botãozinho que é mecânico, ele não é elétrico, não é, por exemplo, automático, né, mecânico, ele vai fazer uma faísca que acende o estobo, mesmo esse aqui que não é elétrico, né? A pilha precisa apenas para você ligar, igual você ligaria um fogão, ele solta faísca, né? E mesmo quando está quebrado, que isso que eu já utilizei bastante, né? A gente ganhava uns estobos velhos, né? Que não estava funcionando, aí você liga com fósforo, podia ligar com isqueiro mesmo, né? Meio complicadinho, mas dava, né? Tá certo? Então, esse estobo, né? É o aquecedor a querosene, né? Não sei se poderia ser também a gás, provavelmente não, mas a maioria que eu conheci nesse tempo que eu estou no Japão, tudo estobo está significando aqueles antiguinhos. Esse estobo ainda, no caso, nesse estobo, é um que ele esquenta a parte de cima dele. Não é igual esses fanrita, né? É tudo elétrico, ele não esquenta nada, né? Só na frente, né? Para evitar perigos de incêndio, etc. Já esse caso aqui, né? Ele esquenta em cima. Então você poderia colocar uma chaleira com água, né? Ou mesmo uma panela com água para esquentar essa água. O ponto principal é você umidificar o ambiente que normalmente no inverno está seco, né? Ou então, às vezes, a pessoa utilizava também para fazer chá, deixar a água quente sempre para ter um chá. Então, era de dupla utilidade. E essa palavra estobo, né, significa stove em inglês, né, que significa, acho que é o fogão. Então, é um aquecedor fogão, certo? Esse sentido. Né? Mas, no caso aqui, esse estobo significa esse aquecedor a querosene meio antiguinho, né? Então, talvez podia ser até a lenha também antigamente, não sei, né? Não peguei essa parte aí. Mas, então, é a querosene. Certo? Ou pode também em alguns lugares usar a óleo, não sei. Mas o importante é que a maioria do que são usados desse tempo que eu estou no Japão para aquecer estobo, significa esse aquecedor a querosene meio antiguinho, né? Que ele tem a parte de cima que esquenta e você coloca uma chaleira em cima. Né? Os fan Rita, né? Fan é o ventilador, a ventoinha. Rita, né? Aquecedor, né? O de hoje em dia não tem, você não esquenta nada, ele só esquenta o ambiente, tá certo? Então, estobo é o aquecedor a querosene. Estobo tsuketará, tsukeru, né, colocar. Por exemplo, essa palavra você aprende, grave bem essa palavra tsukeru, que ele serve para você ligar alguma coisa, por exemplo, ligar uma televisão, ligar até o motor do carro, né? Apesar que no caso do carro, tá usando muito em inglês start, né? Certo? Mas ligar significa, por exemplo, você ligar a televisão, terebi ou tsukeru, rádio ou tsukeru, né? Então, ligar algum aparelho, denki ou tsukeru, ligar a luz, você entendeu? Tsukeru significa ligar. Então, aqui, ó, ligar o estobo, aqui, só que tá o tará. Então, essa é outra conjugação de verbo que você pode já gravando assim. Quando tiver essa palavra tará, significa, né, que quando você fez alguma coisa, significa que aconteceu alguma coisa em seguida. Não então, tará, você entendeu? Então, vai ter alguma sequência, alguma coisa que aconteceu. Então, estobo ou tsuketará, quando eu liguei o estobo, mais ou menos esse significado, né?
quando o verbo é conjugado dessa forma. O isqueiro, né? O isqueiro está no infinitivo, como já falei mais uma vez. Não precisa se preocupar com gramática, tá certo? Mas aqui a gente precisa falar para você entender. Então precisa usar a maneira correta de como explicar isso. Então é conjugando. Então, por exemplo, no caso de isqueiro, né? O verbo está no infinitivo, que o infinitivo significa o verbo na sua forma natural, sem ser alterado em nada, né? Certo? Então, isqueiro. E aqui ele está transformado da forma que indica, né? Que vai acontecer alguma ação em seguida. Então, estobo esquetará. Quando eu liguei o estobo, quando eu liguei o estobo, certo? Estobo outro esquetará. E mais uma coisa, aqui, né, tem o, né, que é mais uma partícula, né? Então, o que é que eu liguei? Eu liguei o estobo. Ele, no caso aqui, não precisa também se preocupar com isso, ele está indicando o objeto direto. O objeto direto, ele é o objeto direto da ação, por isso que fala objeto direto, né? O que você ligou? Eu liguei o estobo, em português seria o, que é o objeto direto, né? O estobo, eu liguei o estobo. Eu bebi água. O que você bebeu? Eu bebi a água. Dá para entender nesse sentido que significa o objeto direto? É o objeto direto da frase. Então, quando o objeto direto, você coloca esse o, né? Estobo o esquetará. Estobo o esquetará. Então, quando eu liguei o estobo, né? Liguei o estobo, é kumota garasumado. Então, kumota garasumado. Aqui, kumota, no caso, está embaçado, ficou embaçado, né? Nublado, né? Assim, quando, por exemplo, o vapor da voz no espelho que fica embaçado, né? Então, isso é kumota, né? Kumo é nuvem, né? Kumori está nublado. Então, kumota ficou nublado, ficou embaçado, né? Tá? E garasumador. Garasumador é a janela de vidro, tá certo? Veja bem, não é o vidro da janela, que é a janela de vidro. Então, por exemplo, poderia ser a janela de madeira, certo? Como assim? Mokuzai Mado, janela de madeira, né? Mokuzai é madeira, tá certo? Janela de madeira. Mas aqui garasumador, então a janela de vidro. Então, como tá garasumador, a janela de vidro embaçada. Então, quando eu liguei o estobo, a janela de vidro embaçada, né? Aí vamos para a seguinte, para a fase subsequente. Tenohira de kosuruto bonyari fuyugeshiki. Então, por exemplo, tenohira é a palma da mão. Hira significa um negócio que é hiroi, é largo, né? Hira é um negócio largo, né? Então, a palma da mão é tenohira, é quando você está com a palma da mão, né? Então, tenohira de, então usando a palma da mão, mais uma vez de, né? É o que tá, o objeto que faz a ação, onde está acontecendo a ação, né? Então, tendo hira de, eu usei a palma da mão, então esse de também significa isso, onde está acontecendo a ação ou a coisa que faz a ação. Então, tendo hira de kosuru, kosuru, né? É esfregar, né? Tendo hira de kosuru to bonyari fuyu geshikita. Depois quando você passa, né, a mão no vidro da janela embaçada, do lado de lá, Fuyugeshiki é o cenário de inverno, né? Geshiki é o cenário, a paisagem, né? Então, cenário de inverno. E Fuyu é o inverno, então, cenário de inverno. Só que aqui, antes disso aí, tem um Bonyari. Você viu que eu coloquei na foto aqui, na imagem, né? Uma foto assim, uma nevinha de leve, né? Porque, veja bem, o Fuyugeshiki, ou seja, o cenário de inverno mesmo, é quando tem uma montanha nevada, uma casa tudo nevada, as árvores cheias de neve, as casas cheias de neve, tudo branco em volta. Esse é o Fuyugeshiki, aqui, né? No caso do lugar que neva, né? Como o Japão, então é um cenário de inverno mesmo. No caso aqui, significa que ainda não está no inverno. Esse Bonyari é uma coisa ainda que não está completo, ele não é um negócio completo, um negócio que falta ainda alguma coisa, né? Não é um negócio assim, aquela coisa completa, né? Então, início é um cenário de início de inverno, por isso que a palavra não significa início, mas assim, para você traduzir de forma melhor, um início, começo de inverno, porque ainda não está completo. Então, Bonyari Fuyugeshiki, então uma passagem de início de inverno, porque ainda não estava aquela neve toda, né? Certo? Então, traduzindo essa frase que precisou ser bem completa, porque fala assim, Estobo Otsuketará, como tá Garasumado, Tenohira de kosuru to bonyari fuyugeshiki. Então, quando eu liguei o estobo e passando, a outra coisa que eu esqueci aqui de falar, Tenohira de kosuru to. Esse to
ele indica um se você passar a mão, se, né? Quando uma frase vem com esse to, é mais outra partícula, né? Te no hira de kosuru to, certo? Então esse to está indicando se, né? Se você fizer essa ação. Então, por exemplo, né? Stobo tsuketara kumota garasumador. Então, eu ligando o estobo, a janela, logicamente, ficou embaçada, né? Aí se eu passar, né, a palma da mão na janela, você limpar a janela e ver o outro lado, o que vai estar do lado de fora, certo? Vai ser uma paisagem de começo de inverno, ok? 雨音に気づいて遅く起きた朝はまだベッドの中で半分眠りたい。ストーブをつけたら曇ったガラス窓。手のひらでこするとぼんやり冬景色。 Então, para completar, vamos falar a frase, ler o texto todo e fazer a tradução completa. Então, ama oto nikizui te osoku okita asawa. Então, numa manhã em que eu acordei tarde, escutei o som da chuva. Certo? Então, mada bedo no nakade hambun nemuritai. Então, eu ainda estava na cama, certo? E metade de mim queria continuar dormindo, certo? Então, estobo outros ketará, e quando eu liguei o estobo, kumota garasumador, há uma janela que ficou embaçada porque eu coloquei o estobo, né, embaçou o ambiente, que ficou um ambiente, né, quente, contrastando com o de fora que estava frio, então a janela, no caso, embaçou. Tenohira de Kosuruto, se eu passo a mão, né, passando a mão na janela embaçada, né, que era o que eu segui na frase, né, Tenohira de Kosuruto, passando a mão, né, no vidro da janela, se eu passar, Bonyari Fuyugeshiki, então do outro lado que tem, tá subentendido esse do outro lado, então Bonyari Fuyugeshiki, passando a mão na janela, que eu consigo ver, que está subentendido, né, é uma paisagem ou um cenário de início de inverno, tudo bem? Então, esse foi a nossa aula, né, com a primeira parte da música Junigatsu no Ame. Então, até a próxima aula.